Em abril de 1990, 4 pescadores saíram da Geórgia para uma expedição de 7 dias no mar. Só que poucas horas depois, eles já estavam no escuro, no meio do oceano, tentando sobreviver. No fim, só um foi resgatado. E os outros 3 sumiram sem deixar nenhum vestígio. Mas o mais assustador desse caso não é nem o naufrágio. É o que começou a acontecer meses depois, quando as ligações estranhas começaram a chegar para a família. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para o caso de hoje. No dia 12 de abril de 1990, na Geórgia, 4 pescadores comerciais estavam se preparando para sair para o mar em uma expedição de 7 dias. Era um tipo de viagem que eles já estavam acostumados a fazer e não havia nenhuma novidade naquilo. O capitão daquele barco era o Billy Joe Naismith, de 23 anos. E com ele iam mais 3 pessoas: o irmão dele, Nathan, o sobrinho Kate Wilkes e um amigo chamado Franklin Brantley. No final daquela tarde, eles saíram no Cassie Nickel, um barco de pesca comercial que pertencia ao empregador do Billy Joe. E esse detalhe importa porque aquele barco tinha acabado de voltar para a água depois de semanas de manutenção. Mas mesmo assim, ele foi liberado, estava tudo bem e os homens seguiram viagem. Por um tempo, estava tudo bem e parecia que tudo seguiria aquela rotina normal do dia a dia. Só que depois de um tempo, já durante a madrugada, o Nathan decidiu pegar o controle do barco para pilotar enquanto os outros descansavam um pouco. E foi aí que ele percebeu que tinha alguma coisa errada. O barco não estava respondendo normalmente. Quando o Nathan apertava o acelerador, o barco não ganhava velocidade, ele parecia que engasgava e continuava naquele mesmo ritmo. O Nathan até tentou arrumar aquilo, mas percebeu que não era nada normal. E o pior é que não era só o problema da lentidão. Ele percebeu que o barco não estava passando pelas ondas como deveria passar. Então, ele não subia e descia normalmente, ele passava por elas como se a proa estivesse sendo puxada para baixo, como se tivesse algum peso no barco. E além disso, ele também puxava para a direita. Ele tentou corrigir, mexeu no leme, mas nada resolvia. Então, naquele momento, ele percebeu que a única pessoa que conseguiria consertar o barco era o seu irmão Billy. Apesar do Nathan ter vindo de uma família de pescadores, o Billy era o único que realmente seguiu a profissão. Então, por mais que ele tivesse no barco naquele momento, a pessoa certa para resolver o problema era o seu irmão, que já era bem mais experiente. Os dois foram direto verificar o motor. Só que enquanto andavam até lá, já ficava muito nítido que o barco estava baixo demais na água. Quando eles abriram a porta do motor, saiu uma fumaça muito escura de lá de dentro, e naquele momento eles perceberam que o problema era muito mais sério do que imaginavam. O Billy ficou muito irritado com aquela situação. Ele pediu para o Nathan descer até o andar inferior para chamar os outros homens, e assim que ele desceu, já percebeu que o corredor tinha uns 30 centímetros de água. Inclusive, no alojamento que os meninos estavam dormindo também já estava inundado. Todos os homens ficaram muito assustados com aquilo, eles pegaram o balde e começaram a tentar se livrar daquela água que estava dentro do barco. Enquanto isso, Billy estava na cabine tentando pedir ajuda no rádio, mas ele ficou lá por um tempo, pediu ajuda, mas não conseguiu contato com ninguém. Vendo que a situação estava totalmente fora do controle, um deles conseguiu pegar o bote salva-vidas e foi nesse momento que o motor parou de vez. O barco perdeu toda a energia, o rádio apagou e ali ficou claro que não tinha mais o que ser feito. A única coisa que eles fizeram naquele momento foi colocar um colete salva-vidas, entrar naquele bote bem pequeno, enquanto ficavam olhando o Cassie Nickel afundar. Mas apesar dessa situação bem ruim, eles tinham conseguido sair do barco e estavam a salvos num bote salva-vidas e para eles era uma grande vitória. Mas isso não durou muito tempo. Cerca de 30 minutos depois, eles perceberam que o bote não estava normal. Ele estava meio mole, como se estivesse perdendo o ar. Eles procuraram de um lado para o outro até acharem o problema. E realmente, aquele bote estava furado. Tinha um furo na lateral do tamanho de uma moeda de 25 centavos de dólar. Quando começou a amanhecer, o bote já estava bem murcho e os homens estavam com a maior parte do corpo dentro da água. Mas foi então que algo improvável aconteceu. Eles viram bem perto deles a tampa da escotilha flutuando. Um dos homens conseguiu pegar essa tampa, eles amarraram o bote nela e subiram em cima, tentando ficar o máximo possível fora da água e também economizar energia.
Só que nessa tampa não cabia todos eles ao mesmo tempo. Eles precisavam ficar revezando para sair da água. E foi aí que o Nathan olhou para o horizonte e viu que o casco do Cassie Nickel ainda estava flutuando lá longe. Parecia estar uns 5 ou 6 quilômetros de distância. E aí ele começou a pensar em uma possibilidade. Na época, o Nathan pesava cerca de 113 quilos, e se ele não estivesse ali, os outros homens conseguiriam ficar em cima da tampa ao mesmo tempo. E então ele avisou que ia até lá. E mesmo com os outros homens dizendo para ele não ir porque era muito perigoso, o Nathan começou a nadar. A grande verdade é que ele nem sabia se ia conseguir chegar até lá, mas nadou cerca de 11 horas até que finalmente conseguiu chegar no barco. Nem ele acreditava que tinha conseguido naquele momento, mas esse processo não foi nada fácil. Ele ficou 11 horas nadando, engoliu muita água e estava exausto. E assim que ele chegou naquele casco, já estava escurecendo, então ele não conseguia nem enxergar aonde os outros homens estavam. Agora você pensa nessa situação. 4 homens em um bote salva-vidas minúsculo, no meio do oceano e na escuridão total. O pedido de socorro não foi atendido e eles nem sabiam se alguém conseguiria encontrar a localização deles naquele momento. O Nathan conseguiu se amarrar naquele casco e ficou ali em cima durante toda a noite. Na manhã seguinte, aconteceu uma coisa muito estranha. O Nathan percebeu que tinha um navio cargueiro no meio do oceano. Ele não conseguia acreditar naquilo porque aquele navio poderia ser a salvação dele e também dos outros homens. Esse navio circulava exatamente aonde o Nathan acreditava que o seu irmão e os outros homens estavam à deriva. E o navio não só passou por ali. O Nathan percebeu que ele parava, se mexia, voltava, como se realmente ele estivesse fazendo manobras. E ele viu isso acontecer inúmeras vezes. Então, na cabeça dele, ele imaginava que aquele navio estaria resgatando aqueles 3 homens, depois mudaria a direção e viria até ele para também resgatá-lo. Cerca de 3 horas depois, o Nathan percebeu que aquele navio estava vindo em sua direção. Ele ficou tão feliz e aliviado naquele momento que ele fechou os olhos e acabou dormindo. Quando ele finalmente abriu os olhos, aquele navio mudou de rumo e foi para o outro lado. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas imaginou que o navio teria ido embora e teria avisado as autoridades, e que logo alguma equipe de resgate chegaria para salvá-lo. Pelos próximos 3 dias, ele saiu do casco do barco e conseguiu ficar em uma caixa que estava boiando perto dele. O Nathan não tinha comida, não tinha água e a sua pele já estava bem queimada do sol. Até que finalmente, no dia 15 de abril, por volta das 10 horas da manhã, o resgate chegou. Ele tinha passado 4 dias à deriva, sem água e sem comida. O Nathan foi levado até o hospital e assim que reencontrou a sua esposa, a primeira coisa que ele perguntou foi: aonde estão os outros homens e por que aquele cargueiro não teria resgatado ele também? Quando ele fez essa pergunta, todas as pessoas que estavam dentro do quarto ficaram muito confusas porque não sabiam do que ele estava falando. Aqueles 3 homens ainda não tinham sido resgatados. O Nathan contou toda a situação e disse para as autoridades que realmente parecia que aquele navio cargueiro teria resgatado aqueles homens pela forma que ele agia. Com essa nova informação, a guarda costeira começou uma busca nos registros para saber se algum navio daquele tipo teria passado naquele local. Mas mesmo com todas as buscas, não encontraram qualquer sinal de que qualquer embarcação estivesse naquele local. Então, a grande realidade é que as autoridades começaram a imaginar que, provavelmente pela situação que o Nathan estava, ele teria alucinado e não existia qualquer tipo de navio que passou ali pela região. Mas mesmo assim, o Nathan garantia que aquilo que ele viu era real e ele disse que não era fruto da sua imaginação, ele tinha certeza do que tinha visto. Uma enorme busca foi feita para tentar resgatar os outros homens, mas não encontraram nada. Não havia bote salva-vidas nem tampa de escotilha. Nada que explicasse o que aconteceu com eles depois de se separarem. Então, com tudo isso, os 3 homens foram dados como mortos. Mas a família não acreditava nessa versão. Para eles era muito difícil pensar que algo desse tipo teria acontecido e que não sobrou nenhum tipo de vestígio, não havia bote salva-vidas, a tampa e até mesmo o colete salva-vidas. E principalmente a questão de não haver nenhum corpo. Era difícil aceitar naquele momento, mas eles tiveram que seguir a vida deles. Só que 6 meses depois, acontece uma coisa que faz com que essa história saia de apenas uma história de sobrevivência para se tornar em algo muito estranho e maior.
No dia 5 de outubro, 5 meses depois do acidente, o telefone da casa da Oneda, que era a irmã do Nathan e do Billy Joe, começou a tocar. Quem atendeu foi a sogra dela. E do outro lado da linha tinha um homem falando em espanhol. Ele parecia apressado e nervoso, como se quisesse dizer algo, mas não conseguia ser compreendido. A sogra da Oneda não falava em espanhol, então ela até tentou explicar para ele, mas ele continuava falando. Então ela estava prestes a desligar a ligação quando ouviu uma fala em inglês. E nessa fala era um homem dizendo o nome da Oneda e o número do telefone dela. A sogra ficou completamente chocada com aquilo e antes que pudesse dizer qualquer coisa, a ligação caiu. E o mais bizarro é que essa ligação não foi única, porque pouquíssimo tempo depois, questão de minutos, uma outra ligação estranha aconteceu, só que dessa vez na casa de um homem chamado Doug Thomas, que era o dono do barco Cassie Nicol, que foi aquele que tinha afundado no acidente. A ligação seguiu praticamente igual. Do outro lado da linha era um homem, ele falava em espanhol e em inglês, e ele só conseguia dizer duas coisas: o nome do Doug e o telefone dele. E antes que pudesse dizer algo, a ligação também caiu. Olhando pelo lado racional, essas ligações poderiam ser apenas uma coincidência, um engano ou até mesmo uma brincadeira de muito mau gosto. Mas, se a gente parar para pensar, as duas casas receberam ligações praticamente simultâneas, com questão de diferença de minutos. Era sempre a mesma coisa e o que mudava era o nome e o telefone da pessoa. Então, naquele momento, parecia que era algo muito além disso. E um detalhe importante é que nenhuma das famílias sabiam dessas ligações, um na casa do outro. Então, praticamente, ninguém sabia de nada. Mas de tempos em tempos, eles recebiam essas ligações, eram sempre da mesma forma, e isso começou a gerar um certo incômodo. Só que mais ou menos 6 semanas depois, a família do Doug foi visitar a família do Nathan. E durante uma dessas conversas, eles acabaram tocando nesse assunto dessas ligações estranhas. E foi só nesse momento que eles perceberam que as ligações não estavam acontecendo só com eles, mas sim estavam acontecendo com os outros. A família passou todas essas informações para as autoridades, que reiniciaram as buscas. Eles entraram em contato com países de língua espanhola para tentar entender se algum navio ilegal poderia ter estado na região naquele dia. Mas apesar de tudo isso, eles não tinham nada. As autoridades concluíram que não sabiam exatamente o que eram aquelas ligações, mas que continuavam acreditando que não havia nenhum cargueiro lá no local onde aqueles homens estavam. Nos 12 meses seguintes, mais ligações chegaram para as famílias. Ao todo, foram mais 5, 3 vezes na casa da Oneda e mais 2 na casa do Doug, sempre do mesmo jeito. Um homem do outro lado falando em espanhol, dizendo quase nada em inglês e repetindo o nome, o número e depois a ligação caindo. Até que no dia 6 de março de 1991, aconteceu uma coisa que acabou virando essa história de cabeça para baixo. Naquela ligação, o homem conseguiu falar uma frase completa em inglês e disse: "Nós vamos levar eles de volta." E aí, a ligação caiu. A família teve certeza naquele momento que a história que o Nathan contou era real. Com toda a certeza, aquele navio cargueiro tinha aparecido, pegado os 3 homens e levados para um país de língua espanhola. E talvez essas ligações foram feitas a pedidos dos 3 homens que estavam tentando voltar para casa. Mais uma vez, a família avisou as autoridades e, como o recado tinha sido bem claro, eles ficaram espalhados por toda a costa da Geórgia. Os agentes estavam realmente esperando que uma embarcação apareceria, mas isso não aconteceu. E depois dessa última chamada, ninguém mais recebeu nenhuma ligação estranha. E quando a gente chega nesse ponto da história, existem 2 teorias principais. E a primeira é que aqueles homens não teriam sobrevivido. Muitas pessoas acreditam que eles não resistiram no mar e faleceram por exaustão, porque eles não estavam em um bote protegido com água e comida. Eles estavam em uma situação improvisada. Basicamente, eram 3 homens em cima de uma tampa que estavam no limite o tempo inteiro. E as pessoas que acreditam nessa teoria dizem que aquelas ligações não eram uma prova real. Na realidade, elas não passaram de coincidência, um engano ou então uma brincadeira. A segunda teoria é a que a família acredita até os dias de hoje. Na realidade, aqueles 3 homens não morreram no mar. Eles foram resgatados, principalmente por causa daquele cargueiro que o Nathan disse que viu no dia seguinte. Então, eles acreditam que aquele navio cargueiro realmente pegou os 3 homens,
mas que aquele não foi um resgate normal. Eles teriam sido resgatados e levados para outro lugar contra sua própria vontade. E é justamente por isso que a família não acredita que aquelas ligações em espanhol foram uma grande coincidência. Para eles, as ligações pareciam muito mais com alguém tentando mandar um recado e dizer que os três estavam vivos. A grande verdade é que até os dias de hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Oficialmente, os três homens são dados como que se não tivessem resistido. E aí que fica uma grande pergunta. Será que aquilo que o Nathan viu era algo real ou então ele realmente estava alucinando? Como eu disse, até hoje a família acredita que os três estão vivos e que a qualquer momento podem voltar para casa. Mas e vocês, depois de tudo que eu contei, o que vocês acham de tudo isso? E é isso, gente, esse é o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de me seguir e também deixar um like pra mim. Um grande beijo e até o próximo vídeo!